Terminada a reunião em Jerusalém, se escreveu uma carta para dar comunicação à igreja, para que as pessoas soubessem o que foi ali resolvido. É costume hoje que o Papa também escreva exortações apostólicas, ou seja, depois de um sínodo, depois de saem documentos, depois que o Papa convida para um tempo de reflexão, ele escreve uma exortação às igrejas, aos bispos, às pessoas, para que assim as pessoas conheçam quais são as disposições. Uma vez recordando que elas foram refletidas diante do Espírito Santo. E aqui então também a comunicação da unidade. Então a gente conversou e agora comunicamos como é que nós vamos caminhar juntos. Por isso então devemos ter muita atenção para que a gente ouça aquilo que o Papa ensina, como a Igreja ensina, porque nasce da vontade do Espírito Santo como o dom de unidade, para promover a caminhada na Igreja como irmãos e irmãs. Portanto, peçamos a Deus também que saibamos afinar o nosso coração. Não se trata simplesmente de nos guiar pelas nossas simpatias, mas com a assistência e ajuda do Espírito Santo, entrar na unidade, mesmo que algumas coisas talvez não sejam do nosso agrado, que a gente a princípio tenha dificuldade de entendimento, mas pedir, manda o Espírito Santo para que eu possa entender, para que eu possa viver, mas sobretudo manter a unidade na igreja e sermos no mundo o sinal desta unidade. Santo Evangelho, a gente pode dizer que estamos numa longa catequese de Jesus sobre o significado do amor. E aqui Jesus insiste, eu vos dou um novo mandamento, este é o meu mandamento, amai-vos, uns aos outros assim como eu vos amei. Recordo que refletimos sobre isso. Amar não é algo natural e nem espontâneo, porque a gente pode acreditar que naturalmente as pessoas amam, não é verdade? Naturalmente somos egoístas. Se pensarmos o que uma criança faz, ela exige a atenção dos pais e se ela não tiver alguns cortes, se ela não for educada a relacionar com as pessoas, ela tende a se viver só dos seus prazeres ou na busca de satisfazer aquilo que mais interessa a ela. Então, por isso que amor não é natural e nem é espontâneo. A gente não pode acreditar que uma pessoa espontaneamente vai começar a amar. Por isso que a gente tem que entender que o amor é uma virtude teologal, porque vem de Deus, e uma virtude humana. E a gente então tem que entender, colocar em prática. Caso contrário, se não colocarmos em prática, de novo, vamos viver sob os nossos interesses e impondo aos outros as minhas vontades. Então, por isso, o que parecia ser óbvio, amar, Jesus vai dizer, é uma ordem, é um mandamento. Eu quero, eu peço, eu mando, vocês têm que amar, porque o amor supõe uma virtude divina e humana, e unidas se torna um modo de relacionar segundo a vontade de Deus. Depois a gente vai notando que na palavra de Deus a gente vai ouvindo muitas palavras, servos, amigos, agora vocês são meus amores, e a gente sempre fica em dúvida, é melhor então que eu seja amigo, a gente não... Aquela controvérsia que surgiu na consagração de Nossa Senhora, como coisa e propriedade vossa, que alguns insistentemente dizem, tem que ser filho ou filha. Não, a oração diz é coisa. E de fato a gente tem que entender que quando a gente ama, a gente quer estar em todos os lugares. Eu quero ser teu escravo, teu servo, porque eu quero fazer todas as tuas vontades. Eu quero ser teu amigo, quero ser tua amiga. Eu quero que nós estejamos unidos no mesmo coração. Então, quando a gente ama, a gente quer ocupar todos os lugares, porque o princípio de tudo, de fato, é o amor. E aqui, quando Jesus, não vos chamo servos, mas o próprio Jesus vai se identificar como servo. Quando ele lava os pés dos discípulos, nos trechos de Isaías que a gente rezou durante a Semana Santa, o servo do Senhor, a palavra é servo. E o servo, ele tem uma atenção a tudo que acontece. Como diz o Salmo,
assim como os olhos dos escravos estão fitos na mão do seu senhor, assim como os olhos das escravas estão fitos na mão de sua senhora, meus olhos estão postos em ti, ó Senhor, até que de nós tenha piedade. Vejam que bonito esse significado de servo, alguém que está sempre atento. Mas Jesus vai dizer, eu vou chamar vocês também de amigos. E amigos têm um sentido muito bonito. Mas tomemos aquilo que Santo Agostinho explica bem. Amigo são aquelas pessoas que rejeitam as mesmas coisas que eu rejeito e ama as mesmas coisas que eu amo. Isso é uma profundidade de amor. É uma identificação perfeita em afastar-se do mal e uma identificação perfeita em buscar o mesmo bem. E a Santo Agostinho também dirá, pode-se dizer dos amigos que não são duas pessoas, são uma mesma alma vivendo em duas pessoas. Que belo é isso, uma unidade perfeita de vontade, de inteligência, de memória, de amor e carinho. Por isso então Jesus vai dizer, eu quero chamar vocês de amigos, para que a gente tenha essa decisão de rejeitar o mal, de buscar o bem e permitir que Cristo viva em mim, como diz São Paulo. Assim, filhos e filhas queridos, Jesus termina esta aula de hoje, ou essa catequese. Eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Então, assim, filhos e filhas, mesmo nós que já achamos que somos maduros, temos uma tendência de colocar tudo segundo a nossa vontade. E às vezes até de perturbar as pessoas. Porque não os amamos? Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Aborrecemos, fechamos a cara, ficamos ríspidos. Por isso que Jesus vai dizer, eu vos ordeno, amai-vos. Senão, não entenderemos nem o que pode ser o céu aqui, nas nossas amizades, e não entenderemos o que é o céu definitivo. Que nossa Mãe interceda por todos nós.